Este é o programa Nisto Cremos, as grandes verdades da Bíblia. O estudo de hoje é o número 19. Nós vamos aprender mais sobre a lei de Deus na Bíblia. A vida em sociedade só é possível e viável se houver leis para garantir a ordem e o bem-estar de todos. Não é diferente no universo criado por Deus. Ele estabeleceu leis para possibilitar a felicidade e a segurança das suas criaturas. Esse é um dos temas mais fascinantes de serem estudados na Bíblia. Convido você para vermos juntos o que a Bíblia ensina sobre a santa lei de Deus. Bem, quando falamos sobre a lei de Deus, é preciso lembrar que Deus estabeleceu vários conjuntos de leis para o seu povo. Podemos citar inicialmente esses exemplos. Sistemas de leis na Bíblia, por exemplo, as leis cerimoniais, as leis civis, leis penais, leis sanitárias, leis comunitárias. Em todas essas leis vamos encontrar aquelas que são universais e as que não são universais. Por exemplo, as leis cerimoniais e as leis civis para o povo de Israel não são leis universais. Elas foram dadas para uma época e para circunstâncias específicas. Já as leis de saúde, as leis sobre sexo, a lei dos 10 mandamentos, envolvem princípios universais que são válidos para todos os seres humanos em todas as épocas e lugares. Em nosso estudo de hoje, nós vamos nos concentrar na lei dos 10 mandamentos. Ao conceder a sua lei no Monte Sinai, Deus não apenas revelou a si mesmo como a majestosa e suprema autoridade do universo, ele também se revelou como o redentor de seu povo. Pelo fato de ser o Salvador, ele não apenas chamou a Israel, mas a toda a humanidade à obediência a essas breves, abrangentes e autorizadas orientações, que incluem todos os deveres da humanidade em relação a Deus e em relação uns para com os outros. Você conhece os 10 mandamentos? Você já leu na Bíblia os 10 mandamentos? É o que nós vamos fazer agora. Veja, está relatado no livro de Êxodo, capítulo 20, dos versos 3 a 17. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, etc. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Quarto mandamento da lei de Deus, lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Vamos agora para o 5º mandamento. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento, não matarás. 7º mandamento, não adulterarás. 8º mandamento, não furtarás. 9º mandamento, não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E finalmente o 10º mandamento, não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Muito bem. Eu quero convidar você para analisarmos em detalhes profundos a respeito desse tema, da lei de Deus. Nós vamos dividir o nosso estudo em 4 tópicos principais. Primeiro, qual a natureza da lei de Deus? Qual a vigência da lei dos 10 mandamentos? Quais as funções dessa lei? E, finalmente, eu quero analisar com você alguns textos bíblicos aparentemente difíceis que falam a respeito da lei de Deus no Novo Testamento. Então, eu convido você a me acompanhar com muita atenção e muito interesse
aquilo que nós vamos apresentar a partir de agora. Então, primeiramente, nós vamos ver qual é a natureza da lei de Deus. Vejamos agora alguns aspectos que dizem respeito à natureza da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Em primeiro lugar, de acordo com a Bíblia, a lei de Deus, os 10 mandamentos, são a expressão do caráter de Deus. Isso é visto nesse texto, por exemplo. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Salmo 19, verso 7. Você vê que isso aqui é uma expressão do caráter de Deus, da própria pessoa de Deus. Veja ainda esse outro texto. Romanos 7, 12. O apóstolo diz assim: por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Veja se essas palavras também não se aplicam ao próprio Deus. Um Deus santo, justo e bom. A lei de Deus é assim. Por quê? Porque ela é a expressão do caráter de Deus. Além de expressar, refletir o caráter de Deus, o que mais podemos falar sobre a natureza da lei de Deus? Vejamos aqui. Em segundo lugar, a lei de Deus, os 10 mandamentos, compõem um sistema de leis como uma lei moral. Uma lei que tem um aspecto moral. Veja o texto bíblico que confirma isso. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João, capítulo 3, verso 4. Então a lei de Deus lida, entre outras coisas, lida com o pecado. Existe um aspecto moral. Um terceiro aspecto da natureza da lei de Deus é uma lei espiritual. Ou seja, os 10 mandamentos não estão falando apenas de um comportamento exterior. Refere-se também a uma condição interior do coração. E isso está muito claro em diversas passagens da Bíblia. Eu vou mostrar essas palavras que foram proferidas pelo próprio Jesus no Sermão da Montanha. Jesus disse assim: ouvistes que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Vejam, o próprio sentimento de ira, uma coisa interior, já é visto como uma transgressão do mandamento não matarás. Continua dizendo, e quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal, e quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Jesus disse também, ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura, no coração já adulterou com ela. Isso está no capítulo 5 do Evangelho de São Mateus. Jesus está ressaltando essa dimensão interior. A lei de Deus não lida apenas com o comportamento exterior, ela é uma lei espiritual. O nosso segundo item para a consideração, o primeiro foi a natureza da lei de Deus, o segundo item que vamos considerar agora diz respeito à vigência da lei de Deus. Existe um verdadeiro debate teológico em torno desse ponto. A questão que muitos levantam é, os 10 mandamentos não precisam mais ser obedecidos pelos cristãos. Isso anda sendo apregoado aí por todos os cantos. E para defender essa tese, existem basicamente 3 argumentos. Essa tese de que os 10 mandamentos não precisam mais ser obedecidos. Quais são os 3 argumentos básicos usados pelas pessoas que afirmam que os 10 mandamentos não precisam mais ser obedecidos? Os 3 argumentos basicamente são esses. Eles dizem assim, a lei foi dada ao povo judeu, portanto não tem aplicação para nós hoje no Novo Testamento. É uma coisa do Antigo Testamento. Um outro argumento, a lei foi abolida na cruz. Quando Jesus morreu na cruz, então toda a exigência de se obedecer à lei de Deus, à lei dos 10 mandamentos, encerrou. A cruz foi o fim da lei. E um terceiro argumento ainda, para justificar essa ideia de que nós não precisamos mais obedecer os 10 mandamentos, o terceiro argumento é esse, é que a salvação é alcançada pela fé e não pelas obras. Muito bem, esses argumentos podem estar corretos, se forem bem compreendidos e bem aplicados.
E nós vamos entender isso aqui agora. Vamos ver um de cada vez. O primeiro argumento. Argumento para afirmar que os 10 mandamentos não precisam mais ser obedecidos, segundo ensinam muitos grupos religiosos. O primeiro argumento, então, seria esse. A lei foi dada para o povo judeu. Compare comigo esses 2 textos bíblicos que nós vamos ver agora. O primeiro deles. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João capítulo 3, verso 4. Então veja bem esse conceito. Pecado é a transgressão da lei. Agora veja esse outro texto. Ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para juízo, segundo Pedro 2,4. Raciocine comigo. O primeiro texto diz que pecado é a transgressão da lei. Esse texto aqui está dizendo que os anjos pecaram. Quando os anjos pecaram? Muito antes de existirem judeus. Então essa ideia de que a lei foi dada para os judeus fica totalmente desqualificada com essa realidade de que mesmo os anjos, antes da criação do ser humano, já haviam cometido pecado. E se pecado é transgressão da lei, significa que a lei já existia muito antes disso. A única conclusão a que podemos chegar é de que a lei é eterna. Ela já existia antes da criação do nosso planeta. Agora vamos ver o que a Bíblia ensina sobre a lei de Deus e os cristãos do Novo Testamento. Porque esse debate em relação à lei de Deus, os argumentos é de que não, os 10 mandamentos são coisa do Antigo Testamento. O que a Bíblia fala no Novo Testamento a respeito da lei de Deus? Vamos ver algumas coisas aqui. Primeiramente, esse texto do Apocalipse, que diz assim: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Portanto, no Novo Testamento, há referência a um povo de Deus. E uma das características desse povo, qual é? Guardar os mandamentos de Deus. A outra característica é a fé em Jesus. Acabamos de ver aqui, com relação ao primeiro argumento, que a lei foi dada ao povo judeu. Nós acabamos de checar que os princípios da lei de Deus existiam muito antes do povo judeu. É uma lei eterna. Vamos ver agora o segundo argumento. Vamos ler então alguns textos bíblicos que tratam desse ponto. Acompanhem com atenção. O primeiro texto, Romanos 10:4. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ué, parece que esse texto está confirmando esse argumento de que a lei perdeu a validade. Porque se o fim da lei é Cristo, então significa que não precisamos mais obedecer aos 10 mandamentos? Veja ainda esse outro texto. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Efésios 2, versos 13 a 15. Esse texto aqui também parece que está dizendo que a lei dos 10 mandamentos não precisa mais ser observada, ser obedecida. Como é que diz aí? Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Mas vejamos ainda um terceiro texto. Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, se deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Vejam. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, constava de ordenanças, encravando-o na cruz. Bom, a gente vai ter que resolver esse problema. Mas, primeiramente, eu vou mostrar para você textos que revelam de forma muito clara que a lei de Deus não foi abolida,
não perdeu a validade, tá bom? Depois eu vou voltar para explicar em detalhes esses textos aqui. Mas preste atenção a essas passagens que falam a respeito da validade da lei de Deus. Palavras do próprio Jesus. São Mateus capítulo 5, versos 17 a 19. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque, em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Esse texto dispensa qualquer explicação. Quero ler ainda alguns outros textos confirmando a validade, a vigência da lei de Deus de forma muito clara. Tito, capítulo 2, versos 10 e 11. Não furtem, pelo contrário, deem prova de toda fidelidade, a fim de ornarem em todas as coisas a doutrina de Deus, nosso Salvador, porquanto a graça de Deus se manifestou salvador a todos os homens. Por que a Bíblia está dizendo aqui, não furtem? Será que furtar deixou de ser pecado no Novo Testamento? Porque se Jesus morreu na cruz e aboliu a lei é que diz, não furtarás. Mas o Novo Testamento está dizendo o quê? Não furtem. Por quê? Porque furtar continua sendo uma transgressão da lei de Deus. Veja ainda esse outro texto. Romanos 7, verso 12. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom. Uma expressão do próprio caráter de Deus. Mas aqui fica essa aparente contradição. Eu li inicialmente alguns textos que parece que dão a entender que a lei de Deus foi abolida na cruz, foi cancelada, foi cravada na cruz e expressões do tipo. Como explicar essa contradição? Bem, a Bíblia faz uma diferença entre a lei moral dos 10 mandamentos e a lei cerimonial do Antigo Testamento. E às vezes nós podemos ler de uma e pensar que o texto está falando da outra. Só para você saber o que era a lei cerimonial. A principal ordenança dessa lei era o sacrifício de animais. Como é que acontecia isso? Um israelita cometia um pecado, se sentia culpado por isso, então ele tinha que cumprir um ritual estabelecido pela lei. O ritual era, ele tomava um cordeiro do seu rebanho, levava até a presença do sacerdote, lá na presença do sacerdote, no tabernáculo, ele então confessava o seu pecado com a mão imposta sobre a cabeça do animal, aí ele matava o animal, o sacerdote pegava um pouco do sangue, entrava no santuário e aspergia o sangue dentro do santuário. Isto era uma ordenança, era um ritual, era uma lei cerimonial, que simbolizava aquilo que Jesus iria fazer. Eles estavam vivendo na época antes de Jesus. Esse cordeirinho era um símbolo de Jesus Cristo, uma vítima inocente que não tinha nada a ver com o pecado do pecador. E o pecador tinha que ter essa noção, que para ser perdoado, uma vítima inocente iria morrer no seu lugar. Essa foi uma forma didática que Deus estabeleceu para fazer o povo de Israel relembrar sempre da necessidade de um Salvador. Tudo em forma de simbolismos, tudo em forma de cerimônias. Qual é a diferença entre a lei cerimonial e a lei moral? O corpo principal da lei cerimonial na Bíblia está no livro de Levítico, capítulos 1 a 9. Existe algo também no livro de Êxodo e também em Deuteronômio. Quais são as principais características dessa lei cerimonial? São essas aqui. Em primeiro lugar, a lei cerimonial era uma sombra. Olha o que diz Hebreus, capítulo 10. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Está falando de quê? Duas coisas importantes nesse texto. Primeiro, está dizendo que a lei tem sombra, funciona como uma sombra. E de que lei está falando? Está falando aqui dos 10 mandamentos? Claro que não, porque está fazendo referência aqui aos ofertantes, aos sacrifícios.
claramente está tratando da lei cerimonial, que era uma sombra. A primeira característica, portanto, da lei cerimonial. A segunda característica da lei cerimonial é que ela foi abolida na cruz. Vejam, esse texto está falando aqui do momento em que Jesus morreu na cruz. Aí aconteceu o seguinte: eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Esse evento é extremamente significativo. O que era esse véu do santuário? Lembra que todo o sistema cerimonial estava baseado no santuário? Quando acontecia um sacrifício, o sacerdote pegava um pouco do sangue, levava lá para dentro e aspergia um pouco. Ou seja, o santuário em Israel era o centro de toda essa economia cerimonial, esse ritualismo cerimonial, a lei cerimonial. E dentro do santuário havia uma divisão, o lugar santo e o lugar santíssimo. O lugar santíssimo só era entrado uma vez por ano pelo sumo sacerdote. Era uma coisa muito solene. Com a morte de Cristo, acontece uma coisa sobrenatural. O véu do santuário, o véu que separava o lugar santo do lugar santíssimo, foi rasgado. Uma demonstração que o próprio Deus deu, de que todo aquele sistema cerimonial havia sido o quê? Anulado, cancelado. Essas são, portanto, as duas principais características da lei cerimonial. Era uma sombra representativa do verdadeiro sacrifício. As cerimônias apontavam para Jesus. E a segunda característica é que ela foi abolida com a morte de Cristo. Ou seja, a sombra encontrou o verdadeiro. Um conjunto de cerimônias que apontava para a morte de Cristo. Quando Cristo morreu, as cerimônias perdem o seu valor. Agora vamos analisar aquelas passagens aparentemente contraditórias que eu mostrei para você agora há pouco, que parece que indicam que a lei de Deus foi abolida, a lei dos 10 mandamentos. Vejamos. As passagens são essas. Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. Dá a ideia de que com Cristo a lei terminou. Veja bem, a palavra fim aqui é, no grego, a palavra telos, que pode significar várias coisas. Término, cumprimento, obrigação, alvo, objetivo. O sentido básico, a acepção básica da palavra telos no Novo Testamento é cumprimento. Portanto, aqui está o que seria o significado do texto de acordo com a palavra original usada na Bíblia. Cristo foi o cumprimento das figuras e símbolos do Antigo Testamento, a culminação da Torá, e não o fim no sentido de ter terminado tudo. Agora vamos para Efésios capítulo 2, verso 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças. Qual é o contexto? Os judeus cristãos estavam exigindo que os gentios convertidos praticassem os rituais judaicos. Era essa a questão em debate no contexto dessa passagem. E claramente, a referência aqui é a lei cerimonial. Veja a palavra ordenanças no texto. Nós não podemos ler esse texto e aplicá-lo como se estivesse falando sobre a lei moral, a lei dos 10 mandamentos. O próprio texto é claro quando usa o termo ordenanças. Vejamos agora Colossenses capítulo 2, versos 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Aí alguns dizem, está vendo aí? A lei foi cravada na cruz, não precisamos mais obedecer. Basta olhar com um pouquinho de atenção, né? O termo usado aí, né? Esse escrito de dívida, tendo cancelado o escrito de dívida, a palavra usada aqui, ó, keirografon. Isso aqui era um documento
que a pessoa assinava se comprometendo a pagar uma dívida. É o que nós podemos chamar hoje de uma nota promissória. Nós temos uma dívida com Deus, a dívida do pecado. Todos nós somos devedores diante de Deus. Então, quando Jesus morreu na cruz, ele cravou na cruz esse escrito de dívida. O que ele cravou na cruz não foram os 10 mandamentos. Ele cravou a nossa dívida. A morte de Jesus foi o pagamento pelos nossos pecados. A palavra ordenanças aqui nesse texto aponta também para a lei cerimonial. Você ainda está disposto a continuar um pouquinho com esse tema? Vamos analisar agora o último argumento. Nós começamos com os 3 argumentos básicos que são usados para afirmar que a lei de Deus não precisa mais ser obedecida. Você deve lembrar dos 3 argumentos. Eles dizem, a lei foi dada ao povo judeu, por isso não precisa ser obedecida. Já eliminamos esse argumento. A lei foi abolida na cruz. Já vimos aqui a diferença entre a lei cerimonial, que de fato foi abolida na cruz, e a lei dos 10 mandamentos, que não podem ser, esses mandamentos não podem ser abolidos porque refletem o caráter de Deus. Acabamos de ver isso. Agora, a última declaração que é usada para defender a ideia de que nós não precisamos mais obedecer aos 10 mandamentos. A declaração é a seguinte: a salvação é alcançada pela fé e não pelas obras. Bem, quanto a este argumento, eu preciso dizer que concordo plenamente com ele. Está corretíssimo. Eu não estou dizendo, não estou concordando que a lei foi abolida, e sim que a salvação é alcançada pela fé e não pelas obras, não pela lei. Vamos chamar esse assunto aqui de a relação entre fé e obras. Isso está presente nas discussões teológicas apresentadas no Novo Testamento. Essa relação entre fé e obras. Alguns textos da Bíblia. O apóstolo Paulo diz assim: concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Romanos 3, 28. Isso aqui não está contradizendo o que eu vinha contando. Você tem que ficar atento para ver a conclusão a que eu vou chegar. Mas, de fato, a salvação, a justificação é algo que vem pela graça de Deus, mediante a fé, independentemente das obras da lei. Veja mais o que diz o apóstolo Paulo agora em Gálatas 3:11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Mais uma confirmação de que a salvação não vem pela obediência à lei. Mais um texto ainda do apóstolo Paulo, Gálatas 3, 21 e 22. Agora preste atenção. É porventura a lei contrária às promessas de Deus? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. Mas a Escritura encerrou tudo sob o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. Esse é mais um texto que comprova que a salvação é algo que pode ser alcançado unicamente pela fé em Cristo Jesus, não pela obediência à lei. Eu acho que ficou claro, não ficou? A lei de Deus não tem a função de salvar o pecador. Ou seja, ninguém alcançará a salvação mediante a obediência à lei. Isso é impossível ao ser humano pecador. Mas a questão permanece. Se a salvação não é alcançada pela obediência à lei de Deus, isso significa que nós estamos livres para desobedecer à lei de Deus? Um cristão convertido, salvo pela fé em Cristo, está livre para desobedecer os mandamentos de Deus? Vamos entender então qual é a função da lei de Deus. Resumidamente, podemos dizer que basicamente são duas as funções da lei de Deus. A primeira delas é revelar a pecaminosidade humana. Olha o que diz Romanos 3:20. Visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. A lei mostra a condição do pecador. Esse outro texto confirma isso. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Romanos 7, 7.
Temos aqui outros textos que demonstram esta função básica da lei, que é a de revelar a pecaminosidade humana. Romanos 3,23 diz, todos pecaram. Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. João 3,4, pecado é a transgressão da lei. Então vejam bem, todos pecaram. O salário do pecado é a morte. Pecado é a transgressão da lei. Então a lei tem essa primeira função, nos mostrar a condição de pecador que cada um de nós vive. Nesse sentido, nós podemos dizer que a lei funciona como um espelho. O espelho revela a mancha no rosto, mas não é o espelho que vai limpar a mancha. Agora, o fato de não ser o espelho que vai limpar a mancha, eu vou dizer por isso que o espelho não tem utilidade nenhuma? Claro que não. O espelho tem essa utilidade de mostrar a mancha. Em certo sentido, a lei, nesse primeiro aspecto, funciona também com essa função, né? Revelar a pecaminosidade humana. Vejamos agora qual é a outra principal função da lei de Deus. Conduzir a Cristo. Gálatas 3,24 diz assim, de maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Justificados por fé, não pela lei, mas através da lei, nós percebemos a nossa necessidade de um Salvador. Uma pergunta que algumas pessoas fazem, obedecer à lei não é legalismo e a Bíblia não é contra o legalismo? Temos aqui duas perguntas. É verdade que a Bíblia condena o legalismo, sim. Mas o que é legalismo? Legalismo é querer alcançar a salvação através da obediência à lei de Deus. E isso nós já vimos que está errado. A salvação é um dom da graça de Deus, alcançada pela fé em Cristo. Sabe, independente de toda essa argumentação bíblica, isso aqui é uma questão até de bom senso. Há muitos anos eu recebi em minha casa um missionário de certa denominação cristã. Sem fazer muitas delongas, ele rapidamente começou a tentar me convencer de que os 10 mandamentos não precisam mais ser obedecidos. E ele dizia, porque em Cristo estamos livres da escravidão da lei. Muito bem. Em primeiro lugar, eu fiquei assim até admirado com o fervor e a convicção daquele sincero filho de Deus. Daí, sem usar nenhuma dessas passagens bíblicas que acabei de usar aqui, sem falar nada sobre lei moral e lei cerimonial, sem discutir com ele sobre essas funções da lei de Deus, simplesmente eu pedi que ele abrisse a Bíblia dele e começasse a ler os 10 mandamentos. Na medida em que ele lia cada mandamento, eu interrompia e fazia a pergunta, este mandamento foi abolido? Os cristãos do Novo Testamento podem transgredi-lo sem nenhum problema aos olhos de Deus? Imagine só, ele leu, não terás outros deuses diante de mim. Daí eu fiz a pergunta, esse mandamento foi abolido? Ele respondeu com a voz meio trêmula, não, esse aqui não foi abolido. Daí ele leu o segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura. Daí eu fiz a mesma pergunta e ele respondeu da mesma forma, não, esse aqui também não foi abolido. Imagine só como foi a cena. Quando ele leu o 7º mandamento, não adulterarás, eu sorri e perguntei, e daí, está liberado agora? Esse daí foi abolido? Você percebe? Não faz sentido querer defender essa ideia de que a lei de Deus foi abolida. Para ser sincero, naquela ocasião, o único mandamento dos 10 que aquele missionário argumentou comigo, o único mandamento que ele disse assim, esse aqui foi abolido sim, não precisamos mais obedecê-lo, foi o 4º mandamento, que fala da observância do sábado como dia de repouso. Mas daí eu perguntei para ele, você acha que faz sentido nós tomarmos os 10 mandamentos, confirmarmos que são válidos e querer dizer que apenas um deles foi abolido? E se você quiser saber mais detalhes sobre o mandamento do sábado, assista ao nosso próximo estudo, o número 20. Ufa! Eu quero concluir agora com as palavras do salmista no Salmo 119, versos 7 e 8.
A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Acredito no Deus Criador da terra e céu. Acredito em Cristo, seu Filho, meu Salvador, nasceu, tornou-se um de nós, morreu e da morte ressurgiu. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele me leva pra junto do Pai. Serei fiel, guardarei os seus mandamentos. Acredito que pela fé salvo serei. Acredito que a fé sem obras não valerá. No trono está e um dia voltará. Me levará, tudo novo se fará. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele me leva pra junto do Pai. Serei fiel, guardarei os seus mandamentos. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele me leva pra junto do Pai. Serei fiel, guardarei os seus mandamentos. Não se turbe o teu coração. Crê em Deus, confia em Jesus. Preparando a tua casa, Ele está. Em breve Ele virá pra te buscar. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele me leva pra junto do Pai. Serei fiel, guardarei os seus mandamentos. A grande verdade do estudo de hoje é esta. Os grandes princípios da lei de Deus estão incorporados nos 10 mandamentos e foram exemplificados na vida de Cristo. Expressam o amor, a vontade e os desígnios de Deus quanto à conduta e às relações humanas e são obrigatórios a todas as pessoas em todas as partes. Estes preceitos constituem a base do concerto de Deus com seu povo e a norma no julgamento divino. Por meio da atuação do Espírito Santo, eles apontam para o pecado e despertam o senso da necessidade de um Salvador. A salvação é inteiramente pela graça e não pelas obras, mas o seu fruto é a obediência aos mandamentos.
Esta obediência desenvolve o caráter cristão e resulta numa sensação de bem-estar. É uma evidência de nosso amor ao Senhor e de nossa solicitude por nossos semelhantes. A obediência por fé demonstra o poder de Cristo para transformar vidas e fortalece, portanto, o testemunho cristão. Esta é a verdade e eu creio nisto. No nosso próximo estudo, nós vamos nos aprofundar mais sobre o quarto mandamento da lei de Deus, o sábado. Por que a maioria dos cristãos observa o domingo em lugar do sábado? O que aconteceu ao longo da história? Vamos ver então com muita atenção esse tema que você não pode perder. A gente se vê.